Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, segunda fase do ITA 2021, admissão 2022. Vamos agora para a questão número 7, prova que ocorreu dia 24/11/2021. Considere T um tronco de pirâmide regular de altura h igual a 4 mais 2 raiz de 3, com bases hexagonais paralelas, sabendo que o lado da maior base hexagonal mede 8 raiz de 3 sobre 3 e que o ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75 graus, determine o volume de T. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Inicialmente vamos tentar organizar o tronco desenhando o hexágono regular que está na parte de cima e vamos desenhar também o hexágono regular que está na base inferior. Vamos ligar os vértices que a gente está visualizando na parte frontal. A gente poderia pontilhar esses outros, mas não tem necessidade, os que estão na parte de trás. No ponto médio dessas duas bases, eu vou ter aqui a altura do tronco. Ele chamou de Hzinho, podemos chamar de HT, altura do tronco. É 2, vou colocar o 2 em evidência, fica 2 mais raiz de 3. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Analisando o ângulo diedral, seria o ângulo entre a face lateral e a base, precisamos avaliar aqui duas retas. A primeira reta vai ser essa, que vai ser a altura do triângulo equilátero, a gente vai organizar na base inferior. E aqui também a altura referente ao triângulo equilátero menor. E a gente vai ligar daqui até aqui. Então essa reta ela está contida nessa face lateral. E esta reta também está contida na face de baixo, ou seja, na base do hexágono. E aí, como essas retas estão contidas nesses planos, esse ângulo é ângulo de 75 graus. E será também um ângulo diedral. Muito bem, agora vamos pensar nos lados fornecidos. Eu tenho que o lado do hexágono maior mede 8 raiz de 3 sobre 3. Foi dado. Mas nós precisamos aqui construir 6 triângulos equiláteros para identificar que essa reta que está no plano da base vai ser a altura, vou chamar de H1, a altura do triângulo equilátero de lado L igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Essa é a relação da altura de um triângulo equilátero. Como L vale 8 raiz de 3 sobre 3, então fica 8 raiz de 3 sobre 3, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Simplificando, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, corta com 3, 8 sobre 2 dá 4. Então, H1 mede 4. Então, já temos duas medidas. Esta, H1 igual a 4, e esta, altura do tronco. Vamos utilizar essas duas medidas para a gente desenhar esse trapézio retângulo. Sabemos que ele é um trapézio retângulo por conta dessa situação aqui. Ele tem uma altura sempre formada aqui com 90 graus com a base, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então vamos desenhar esse trapézio aqui. Com esse ângulo de 75 graus. Então está aqui 75 graus. Essa altura é 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Essa medida já sabemos que ela vale 4, é o H1.
média de 4. Ainda não temos H2 e nem o lado menorzinho do hexágono superior. Então aqui eu tenho H2 ainda desconhecido. Mas veja, nós conseguimos esse H2 fechando esse triângulo retângulo aqui. A gente olha para esse triângulo retângulo, trabalhando com a tangente de 75, a gente consegue identificar esse H2. Mas como que a gente vai organizar essa situação? Vamos chamar aqui, por exemplo, de x. Já sabemos que essa medida vale 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Se eu conseguir descobrir o valor de x, eu vou conseguir descobrir também H2. Descobrindo H2, a gente vai substituir direto na fórmula do volume do tronco, que vai ser a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base de baixo mais a área dessa face aqui, que é a base de cima, vezes a raiz quadrada do produto entre elas. Essa vai ser a relação que a gente vai mostrar na sequência. Mas antes disso, vamos calcular o valor de x pela tangente de 45. E a tangente de 45 podemos separar em tangente de 75. Podemos separar em tangente de 45 mais tangente de 30. A expressão será tangente de A, 45, mais a tangente de B, 30 graus, dividido por 1 menos o produto da tangente de A, vezes a tangente de B, que é 30 graus. Então essa tangente será dada por tangente de 45 é 1. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, porque a tangente de 45 é 1, vai crescendo, tangente de 60, raiz de 3. Na tabela dos ângulos notáveis, raiz de 3 sobre 3. Embaixo vai ficar 1 menos. Tangente de 45 é 1, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Podemos tirar o mínimo múltiplo comum nos dois membros aqui, ou seja, no numerador e no denominador. Aqui tem 1, aqui também tem 1. 3 por 1, 3, vezes 1, 3. Então 3 mais 3 dividido por 3 é 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Podemos simplificar o 3 ou manter aqui o numerador e multiplicar pelo denominador invertendo, ficaria 3 dividido por esse número 3 menos raiz de 3, o 3 vai cancelar da mesma forma. Continuando, teremos no numerador 3 mais raiz de 3 e no denominador 3 menos raiz de 3. Qual vai ser a ideia? Vou racionalizar, multiplicando pelo conjugado do denominador, por 3 mais raiz de 3 em cima e também embaixo. A gente vai perceber que no denominador nós vamos ter aqui o produto da soma pela diferença. Posso fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ficando com 9 menos 3, que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então 9 menos 3, 6. Na parte superior é o 3 mais raiz de 3 ao quadrado, porque é um termo vezes ele próprio. Vai ser dado pelo produto notável. Quadrado do primeiro, 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 6 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, 3. Você também poderia multiplicar termo a termo, tanto numerador quanto denominador, você vai chegar na mesma expressão. Então, na parte de baixo deu 6. Vou melhorar aqui o número 6. E na parte superior deu 12, 9 mais 3, 12, mais 6 raiz de 3. Posso colocar em evidência o número 6, e aí, ou se não, eu posso cancelar de forma direta, desde que eu cancelo os dois por conta da soma, fica 2 mais raiz de 3. E essa situação remete a gente organizar o seguinte, veja, o 2 mais raiz de 3 ele aparece aqui nessa altura do tronco. Então a gente pode concluir que esse x
ele vai ter a relação da tangente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu tenho o cateto oposto, que é 2, que multiplica 2 mais raiz de 3, a tangente vale 2 mais raiz de 3, o x vale 2. Se você fizer aqui o cálculo, você vai encontrar, vou apagar essa parte que a gente não precisa utilizar mais. Então, vou pensar aqui nessa substituição. Eu vou deixar o resultado que a gente encontrou para organizar aqui a substituição. Veja só, se eu aplicar a tangente de 75, que eu já tenho, que é 2 mais raiz de 3, vai ser o cateto oposto, 2 que multiplica 2 mais raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente x. E veja, eu posso simplificar 2 mais raiz de 3 com 2 mais raiz de 3, já que é um número diferente de zero, eu posso passar ele para cá dividindo, ele cancela com esse aqui. O x vai para lá, então, de fato, o x é igual a 2. E aí, se a gente tem que toda essa medida é 4 e essa medida x é 2, com certeza H2 também será 2. Mas a gente agora só precisa calcular o L. Veja só, como calcular L? Para calcular esse L, a gente vai fazer o seguinte, como essa altura 2 vale 2, a altura 2 é L raiz de 3 sobre 2. E nós temos essa altura 2. A altura 2 vale 2. Utilizamos a tangente para encontrar ela. Subtraímos 4 menos 2, que é 2. E aí é L raiz de 3 sobre 2. Vou melhorar aqui o número 2. Vou passar o 2 multiplicando. Vamos continuar aqui. Vai ficar L raiz de 3 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Portanto, vou passar o raiz de 3 dividindo. L vai ficar 4 sobre raiz de 3. Vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. Então já temos os valores que a gente precisa. Então eu vou organizar agora a nossa substituição para calcular o volume. Então já sabemos que aqui é 4, essa altura, e já sabemos que o lado é 8 raiz de 3 sobre 3. Então vamos organizar agora com um desenho um pouco mais limpo, para que a gente possa substituir no valor que a gente precisa. Então, já temos todos os valores que a gente precisa para determinar o volume. Vamos apagar essa parte, para aproveitar essa tela em branco agora. Então, já temos que essa altura 1, a gente já tinha calculado ela antes, vale 4. Este lado maior é 8 raiz de 3 sobre 3. Já temos a altura do tronco. H2 nós calculamos foi 2. E esse lado, Lzinho, já que nós temos aqui a mesma ideia da parte de baixo, são 6 triângulos equiláteros, deu 4 raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Então vamos calcular agora o volume do tronco. Antes de calcular o volume do tronco, precisamos calcular a área da base de baixo, a área da base de cima, já que o volume do tronco será dado por a altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, mais o produto da área da base maior pela área da base menor, que é o produto entre elas. Então, vamos calcular primeiramente a área da base maior. São 6 triângulos equiláteros, então 6 vezes a área de um triângulo. Eu não preciso utilizar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplesmente utilizar base vezes altura sobre 2. Então, base, 8 raiz de 3 sobre 3, base vezes altura, H1,
vale 4, tudo sobre 2, ou seja, multiplicando por meio. Vamos simplificar. 3 vezes 2 é 6, simplifica com 6. E aí a área da base maior vai ficar 8 vezes 4, 32, raiz de 3. Vamos calcular agora a área da base menor. A área da base menor vai ser, poderíamos pensar em 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, Lzinho ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas como eu tenho a base e tenho a altura, podemos utilizar base vai ser 4 raiz de 3 sobre 3, vezes a altura, vale 2, dividido por 2, ou seja, multiplicado por meio. De forma análoga, a gente fez anteriormente, 6 posso simplificar com 2 vezes 3, que é 6, e aí o resultado deu 8 raiz de 3. Então agora a gente já pode substituir na fórmula do volume do tronco. Vai ser a altura do tronco, 2, que multiplica 2 mais raiz de 3, dividido por 3, que multiplica a área da base maior, 32 raiz de 3, mais a área da base menor, 8 raiz de 3. Agora o produto. Eu vou tentar fazer o produto aqui de forma separada. O produto dentro de uma raiz. Então, se eu faço o produto 32 raiz de 3 vezes 8 raiz de 3 dentro da raiz, já que é a fórmula que a gente tem, a gente vai encontrar. Podemos pensar o seguinte, ó, 32 é 2 à quinta. O raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E o 8 é 2 à terceira. Portanto, eu vou ter 2 à oitava. 2 à oitava, a gente retira da raiz como sendo 2 à quarta. Só que o raiz de 3 fica. Então, esse é o resultado já com a raiz direta. 2 à quarta é 16, então fica 16 raiz de 3. Portanto, o volume do tronco será 2, que multiplica 2 mais raiz de 3 sobre 3, vezes 32 mais 8, 40. 40 mais 16, 56, raiz de 3. Para finalizar, eu vou unir o 56 com 2, vai dar 112. 112 sobre 3, não dá para simplificar, porque a soma aqui é 4. E agora, dentro do parênteses, vai ficar raiz de 3, que multiplica 2, fica 2 raiz de 3. Raiz de 3, que multiplica 3, raiz de 3, mais 3. Esse, portanto, será o nosso resultado definitivo para o volume do tronco. 112 sobre 3, que multiplica 2 raiz de 3, mais 3. Finalizamos, portanto, a questão número 7. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.